Vamos lá, para inaugurar essa nossa segunda parte, pós-cafezinho, eu vou querer chamar ao palco o Marcelo Mota, que é gerente de inovação da Comgás, para que ele traga, então, o caso de sucesso e inovação da empresa. O Marcelo é formado em engenharia elétrica, com mais de 10 anos de experiência no mercado de construção civil. Hoje ele atua como gerente de transformação, inovação e P&D na Comgás, que é a maior concessionária de gás do estado de São Paulo. Ele é especialista em liderança pela Fundação Dom Cabral, em formação no Programa de Desenvolvimento de Executivos na mesma instituição e também está cursando um MBA em Gerenciamento de Projetos aqui pela USP Exalc. Então, bem-vindo, Marcelo. Fique livre aí à disposição para passar seus slides e fazer a sua apresentação. Primeiramente, bom dia. Agradecer aqui o espaço, o convite para estar participando aqui com vocês. É difícil falar depois de uma imersão aqui que a gente teve no primeiro bloco aqui, né, falando de inovação, falando com pessoas do mundo acadêmico da inovação, e a gente que está começando aqui, a gente fica um pouquinho acuado aqui, mas acho que a gente tem uma história legal aqui para compartilhar com vocês. Também a introdução que a Rose fez aqui para a gente, né, pegou pelo meu coração aqui, que é um pouco dos desafios que a gente, dentro de uma concessionária, dentro de uma empresa de infraestrutura, tem todos os dias, né, quando a gente precisa inovar. E aí a gente vai falar um pouquinho onde é que estão esses desafios, né. Acho que um ponto que a Rose trouxe, eu costumo falar muito nos meus papos, sempre trouxe isso, a gente vai falar um pouquinho de tecnologia, né, mas o grande medo do quando a gente quer inovar, as pessoas ficam, mas eu não sei nada de transformação digital, eu não conheço de software, eu não conheço de tecnologia. Quem disse que precisa fazer um robô para inovar, né? A gente pode inovar através de processos. Teve um ano na Comgás que a gente fez uma baita inovação, uma agenda que a gente construiu, muito técnica, aquela engenharia raiz, mas a gente inovou mesmo fazendo um processo super cartesiano ali, né? Então, mas hoje a gente fala um pouquinho de tecnologia. Falar um pouquinho da Comgás. A gente hoje atende 95 municípios, né? A nossa área de concessão hoje, ela está em torno de 190 municípios. Hoje a gente só atende 95, né? Vale, região metropolitana de São Paulo, parte do interior, Baixada Santista. Então a gente tem ainda bastante espaço para crescer dentro desses municípios já atendidos, como em novos que a gente ainda não chegou lá. Hoje a gente, dentro da Comgás, a gente tem na faixa de profissionais direto 1.100 colaboradores, e quando a gente vai para o mundo dos terceirizados, parceiros, a gente está falando de quase 5.000 pessoas que participam aí da operação diária da Comgás. A gente já passou da faixa dos 2,5 milhões de clientes, né? Então uma operação bem grande para poder dar suporte, para poder garantir o atendimento e a segurança operacional desses clientes. A gente tem 21 mil quilômetros de rede de gás. Então, por onde a gente vai embaixo de você ali, provavelmente tem uma rede de gás. Também um desafio enorme, uma operação gigante, para a gente garantir a integridade desse ativo, a segurança desse ativo, a segurança da sociedade, né? A gente tem pressões bem baixinhas, mas também a gente tem pressões em alguns trechos muito altas, então a gente precisa garantir a integridade desse ativo. E a gente teve recentemente a nossa concessão prorrogada até 2049. Então, temos bastante tempo, bastante espaço, bastante geografia aí para a gente explorar. E que fique um ponto para a gente marcar aqui o nosso papo, é uma operação gigante, né? A gente tem mês de julho, que é o mês que esfria, né? Que todo mundo está mais em casa, todo mundo usa mais o fogão, o aquecedor. A gente chega a ter 11 mil atendimentos de emergência no mês. Então, é um batalhão de gente todos os dias na rua para dar vazão a esse tipo de atendimento, né? Desde leituristas, time de venda. Então, é uma operação muito grande aí para a gente poder conduzir, e a tecnologia, a inovação, ela tem que estar presente, senão a gente não consegue dar conta de tudo isso. Falando um pouquinho da inovação na Comgás, hoje a Comgás tem uma estrutura focada em inovação, já vem há algum tempo tendo essa estrutura. Então hoje Experience Comgás é a área que detém ali o tema da inovação, o tema do P&D e o tema de transformação de jornadas, né? Então inovação, acho que é um pouco do que a gente está falando aqui. A gente tem desafios diários
fáceis, difíceis, tecnológicos, processuais, para a gente poder dar vazão todos os dias, e a inovação vem dando suporte para tudo isso. A gente fala de um P&D, né, que ele é um P&D regulado, né, ele é uma verba do órgão regulador, que é a Arcesp. Então a gente tem um compromisso com um valor específico anual, com projetos que atendem tanto a estratégia da Comgás como a estratégia do Estado, né, através da Arcesp, para que a gente possa fazer projetos que garantem a expansão do gás natural, que garantem a inovação, que garantem a sustentabilidade. E a gente tem a transformação de jornadas, que é uma área nova na Comgás, né? Esse tema transformação faz 2 anos e meio, mais ou menos, que ele vem trabalhando, e que também tem muita inovação, inovação de processos, tecnologia, comportamento, logístico, bastante coisa embarcada aqui dentro. E como que a gente atua, né? Por que a gente faz o nosso P&D? Como eu disse, ele é uma verba regulada, né? Então, além de ter esse compromisso com o meu regulador, ele também é uma oportunidade interessante para o nosso negócio, né? A gente tem P&Ds que, de fato, colocaram a Comgás num outro patamar, seja do ponto de vista de atendimento ao cliente, seja do ponto de vista de segurança, de produtividade e eficiência. Então, P&Ds relevantes na história, aí são 20 anos de P&D, desde 2004, que a gente tem esse programa junto com a Arcesp, e sempre buscando esse desenvolvimento tecnológico, né, garantindo que o setor do gás canalizado, né, a Comgás tem um apetite enorme por inovação, a gente está nos corredores o tempo todo falando sobre inovação, então a gente faz questão de contribuir para que esse setor cresça, tanto em eficiência como em segurança, e principalmente, né, quando a gente fala de distribuição e uso do gás natural, é garantindo que o nosso cliente que está lá acendendo o seu fogão, ligando a sua caldeira na sua indústria, ele esteja na maior condição aqui de segurança para operar ali a sua estrutura. E como que a gente faz isso, né? São desafios do nosso negócio que a gente conecta ao ecossistema de inovação, né? Então, a gente tem desafios com os nossos gasistas no campo, a gente tem desafios com os nossos vendedores que estão todo dia dentro das casas dos clientes, e eles precisam ter um aparato tecnológico para trazer qualidade, para trazer velocidade, confiabilidade no que eles fazem. A gente está falando bastante hoje de inteligência artificial, exemplo, para atender um cliente, para suportar a nossa central de atendimento com inteligência artificial. Então, a gente faz, através dos desafios do nosso negócio, a gente tenta conectar tudo que tem à disposição para que a gente possa evoluir junto com a inovação. E esse é um pouco do ecossistema que a gente tem trabalhado, que tem suportado a nossa jornada, né? Então, a gente tem feito parcerias de grande valor para a gente, conectado a hubs de inovação, empresas de consultoria que sempre estiveram muito presentes dentro da realidade da Comgás, muitos projetos na história do P&D aqui a gente fez junto com várias universidades, temos IPT, temos Unicamp, temos outras universidades que participam aí em toda essa história do P&D, centro de pesquisas, a gente fala de utilities, a gente também tem projetos em parceria, por exemplo, com a Necta, com a Naturgy, que é uma concessionária de gás de Sorocaba, a Necta, que é hoje ali no norte do estado, que está sediada em Ribeirão Preto, então a gente procura trabalhar junto com essas empresas, né, para desenvolver o setor. Startups, que de um tempo para cá vem cada vez mais fazendo parte aqui do nosso dia a dia, né, trazendo velocidade, trazendo um modelo diferente. A gente vem como uma empresa de infraestrutura, a gente sempre teve um modelo mais engessado ali, as startups vieram trazendo um pouco da metodologia ágil, tentando trazer entregas no curto prazo, e isso mexeu bastante com o nosso dia a dia, né, trouxe bastante coisa muito rápido. E aqui agora a gente fala um pouquinho dos projetos, né, projetos de P&D, inovação, que a gente tem colocado aqui como desafio, né, da nossa jornada. São projetos que endereçam dores, principalmente da nossa operação, né? A gente tem uma tubulação de gás que está passando numa calçada, mas a gente também tem uma tubulação de gás que passa embaixo de um viaduto que a gente não consegue nem acessar, né? Imagina o que é inspecionar uma tubulação de gás que está num viaduto que passa por cima do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, exemplo, né? Então, outras condições que a gente vai
buscando através da inovação para suportar a nossa operação e a gente conseguir cuidar um pouco mais das pessoas que estão envolvidas na nossa operação, tirar o risco, né, do profissional que está lá na ponta. Esse projeto, para quem gosta disso, né, é um projeto que a gente faz a inspeção das nossas travessias através dos drones, né? Então, temos inspeções de travessias, a gente tem locais onde é muito difícil acessar, talvez há um tempo atrás, quando a gente construiu a rede, estava mais fácil. Hoje tem uma mata em volta onde a gente construiu a rede, então hoje a gente faz as inspeções através dos drones, né? E faz toda uma captação tridimensional, então a gente consegue receber essa informação, girar, ter todo o detalhamento do estado que está o nosso ativo naquele momento, né? Então isso traz muito mais segurança, né, na hora de a gente fazer essa inspeção. Eu não dependo de colocar um profissional numa situação de risco, que uma distração, a gente pode ter uma situação complicada, então a gente substitui esse profissional, não que ele seja substituído, mas a gente coloca uma solução dessa para que o drone faça essa inspeção em lugares muito mais complexos, né? A gente faz isso de forma muito mais rápida, né? Porque muitas vezes quando eu vou fazer uma operação com pessoas, eu tenho que ter toda uma programação, todo um aparato, uma equipe enorme para poder fazer uma inspeção como essa, garantindo um técnico de segurança, com caminhão, com técnico de fiscalização e uma quantidade enorme de profissionais. Quando a gente vai com drone, provavelmente eu vou ter ali alguém pilotando o drone e um engenheiro, né, para poder fazer essa fiscalização e poder entender como é que está a situação desse ativo. A gente tem uma segunda onda aqui que a gente também utiliza drones, e aqui ele já vai para uma linha tanto do ponto de vista de engenharia quanto de expansão comercial, né? Então, o drone ele entra numa região que a gente chama de bolsão, né? Vou dar um exemplo aqui, Bolsão Mauá, que foi um dos espaços que a gente voou com drone, e ele vai mapeando todos os potenciais e vai conseguindo identificar para a gente o perfil do consumidor. A gente, através das imagens capturadas, a gente entende qual tipo de segmento está mais presente naquela região. É um comércio, é um prédio, é uma residência unifamiliar, e a gente consegue trazer diversas informações para a gente da nossa base, para ajudar na nossa estratégica, nos nossos planos mais táticos aí, para poder endereçar os nossos desafios aí comerciais, vamos dizer assim. Esse caso aqui ele é muito legal. Deixa eu colocar o laser aqui. O drone ele pega regiões onde a gente tem residências com alto padrão, vamos dizer assim, né? E ele vai sobrevoando as casas onde tem piscinas, e a gente consegue, através de informações imputadas, prever qual o volume dessas piscinas. E aí define para a gente qual que é o potencial de aquecimento de piscina que a gente tem nessas regiões, e a gente põe com essas informações em mãos o nosso time comercial para poder capturar esses clientes e poder ali vender os sistemas de aquecimento de piscina. E aqui é um outro ponto que é muito legal, que são as interligações, né? Então, às vezes a gente tem muitos projetos de interligação de cidades, né? A gente está expandindo, a gente está crescendo com a nossa rede, e imagino que de repente, uma interligação de 50 quilômetros, a gente fazer isso de carro, desce uma equipe, a pé, checa tudo, e com o drone a gente não precisa dessa equipe. Ele faz os sobrevoos, né, por etapas, e depois essa informação chega toda completa com a gente no ambiente virtual. A gente consegue entender praticamente tudo que a gente tem ali de necessidade, de interferência naquela região, para que a gente possa, a partir disso, fazer os nossos projetos de rede, né? Óbvio que isso vai depender de pontos específicos, vamos lá entender mais no detalhe, mas também o drone trouxe muito mais velocidade, né, para a gente percorrer esses trechos e garantir que a gente faça isso com muito mais qualidade. E quando vai uma pessoa lá, tira foto, filma, olha a foto, com o drone não, a gente tem a informação completa à disposição em todo o tempo, para que a gente possa checar o que de fato tem ali no campo. Gerou dúvida no projeto, volta na informação e a gente consegue ter clareza do que tem ali dentro. Esse aqui é um dos projetos que eu gosto muito, 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 né?
Acho que alguém aqui deve gostar de aviação. Eu sou um aficionado por aviação, né? E eu comparo muito o gás natural como a indústria aeronáutica, né? O gás natural ele é seguro, mas ele não aceita desaforo. É uma frase que a gente usa. Então, qualquer detalhezinho, um avião, se tem um problema de parafuso, ele para a indústria, se precisar, põe 1000 aeronaves no chão até resolver aquele problema. E a gente é assim como com gás, né? Se a gente tem a preocupação com uma tubulação na nossa operação, nós vamos parar a operação até a gente garantir que aquilo lá esteja da forma mais adequada. E quando a gente vai para a aeronáutica, acho que nenhum piloto quer ter a experiência de voar com uma turbina num avião com 150 passageiros a bordo, né? Então eles fazem isso nos simuladores, onde eles conseguem ali testar as mais variadas condições de voo, tempestade, falta de motor e por aí vai. E aqui, esse projeto ele é muito nessa linha, né? A gente traz nossos equipamentos, nossas estações para dentro do ambiente virtual, onde com óculos, e às vezes a gente consegue ver ali num tablet, a gente consegue simular algumas condições da nossa operação. Então a gente ensina a desmontar uma estação, ensina a fazer manutenção numa estação. Isso também é didático na hora de a gente, novos profissionais que entram dentro da companhia, a gente poder capacitá-los dentro do ambiente virtual. É muito melhor do que capacitar no campo, no ambiente classificado, no ambiente de risco. Eu, Mota, sou engenheiro da Comgás, fui da engenharia, eu não posso entrar dentro de uma estação, né? Só uma pessoa capacitada, com todo o aparato possível, que pode fazer isso. Então, quando a gente traz para o ambiente virtual, a gente abre um monte de possibilidade, e é muito legal ali a gente ver no meio de uma sala do nada, aqui a gente tem as nossas estações ali para poder desmontar, para poder testar, para poder regular, e isso é muito legal. E um último que a gente tem aqui, penúltimo, acho que tem mais, né, Fabi? Penúltimo esse, é o que a gente fala de obra remota, né? Então a gente tem todos os dias, imagina, a gente liga 170 mil clientes por ano, né? Então uma operação diária muito grande de ligar cliente, de fazer uma obra na rua, de instalar um medidor. Então agora a gente está usando essa tecnologia de obra remota. A gente tem o que a gente chama de CCRO, que é o nosso centro de controle, que fica de uma das bases nossa. E a gente tem câmeras instaladas em cima dos caminhões, a gente tem nos cones. Agora a gente está começando a testar as body cams para a gente poder acompanhar, né, as obras e como elas estão andando. Então a gente tem muitas falhas que, puxa, falhou uma solda porque não fez o procedimento correto. E aí demora, às vezes, meses para a gente descobrir que foi isso num processo de investigação. E, às vezes, com um monitoramento desse, a gente consegue detectar rápido por que a gente teve determinada falha. E aqui em cima é onde fica as telas ali. Não é o centro operacional da Comgás, que fica lá em Campinas, onde a gente consegue olhar toda a nossa operação, mas aqui a gente tem já todo um aparato para monitorar parte das nossas obras. Isso aqui é um processo de inovação que está em andamento e começando agora um processo de rollout para que vire o padrão da nossa operação ter esse tipo de obra remota. E aqui, essa solução de RFID, ele é um projeto de P&D que está começando com a gente agora, né? A gente aqui tem 2 desafios, né? A gente tem muitas tampas, válvulas espalhadas pelas ruas, e quando tem as recomposições, o asfalto passa em cima. E aí a gente fica ali, cadê a minha tampa, cadê a minha válvula? Tem situações que a gente tem uma situação de emergência e a gente demora muito para conseguir achar, porque a válvula está tampada, né? O asfalto passou, e a gente já teve situações bem críticas que o tempo vai passando, diante do incidente, a tensão vai aumentando e a gente não achava a válvula, né? Então, as nossas configurações de válvulas, elas são setorizadas para a gente, em caso de um incidente, desabastecer o menor número de clientes possível. Quando a gente tem uma situação onde a gente não encontra, a gente perde o critério e vai ter que desabastecer, às vezes, 20 mil clientes para poder atender um incidente. Isso é muito ruim, porque depois eu tenho que entrar em todas as residências, garantindo que a hora que eu liberar o gás de volta, a gente tenha segurança. Então agora a gente está com 2 projetos. Um deles é instalar o RFID em ativos de superfície, em tampas,
em válvulas, para que a gente possa, em caso de um incidente desse, identificar rápido onde está o nosso ativo, né? Então, esse é um projeto que a gente está bem otimista, vai resolver uma questão bem simples ali, mas importante, e também identificando os nossos ativos, quando a gente fala de tubulação, quando a gente fala de ramal, quando a gente fala de uma estação enterrada, que hoje, por exemplo, a gente faz um projeto e a gente tenta ao máximo garantir aquele percurso previsto, mas às vezes tem uma rocha, às vezes tem algum imprevisto, então na hora da gente identificar aquele ativo, muitas vezes, hoje o nosso método é sonda ou abre uma vala, né? Com o RFID a gente vai conseguir ter muito mais precisão na hora de identificar esse ativo e até disponibilizar para outras concessionárias. Qual que é o nosso maior desafio hoje na operação? Cidades crescendo, a infraestrutura avançando, telecomunicações, fibra ótica, e todo dia tem um tubo nosso que ele é perfurado por alguma operação, e isso é ruim, isso é um risco para a sociedade, isso é gás na atmosfera, e aí a gente vai permitir também proporcionar para os nossos parceiros, como uma Sabesp, como as empresas de telecom, uma possibilidade de identificar esse ativo com precisão para que ele não tenha risco de danificar. E esse aqui é um projeto que ele chama PVAS, Pesquisa de Vazamento. Estou quase acabando aqui, é o último. A gente tem uma obrigação regulatória também, que a gente tem carros que todo ano ele tem que percorrer os nossos 21 mil quilômetros de rede para garantir que os nossos ativos estejam adequados, e também todo dia percorrendo para garantir que não tem nenhum vazamento. Óbvio que se tiver vazamentos pontuais, a gente vai ter os nossos chamados, mas a gente tem todos os dias, praticamente 24 horas por dia, um carro percorrendo os nossos ativos. E através do PVAS, a gente colocou sensores, Uber, táxi, aonde esses sensores, por onde, passando próximo às nossas redes, eles vão detectar se tem algum tipo de vazamento ou não. Esse é um projeto que a gente está refinando, né, porque no final, eu estava até brincando esses dias, numa análise que a gente fez, eu falei assim, de duas uma, ou ele está atrás de um caminhão vazando gás, né, ou ele está do lado de um rio que tem biogás ali para a atmosfera. Mas, na verdade, então, a gente está no processo de refinamento disso, mas é um projeto muito legal, que vai reduzir drasticamente o nosso custo, né? O custo reduz em 20 vezes, pelo menos, o custo quando a gente vem aqui para um sistema como esse, e traz muito mais velocidade. A gente vai ter as informações praticamente em tempo real, né? Monitorando as condições da nossa rede. Meu tempo se foi. Super obrigado. A Comgás é uma empresa com um apetite enorme em inovar, em transformar. A gente vem falando muito sobre transformação de jornadas. Falei com a Rosa que a gente está num reposicionamento aí para não deixar a cultura esfriar o tema inovação, mas a cultura da companhia abraçar. Então é uma jornada interessante para a gente. Eu espero ter uma oportunidade assim, de umas 2 horas, porque a gente tem bastante coisa legal aqui numa próxima para a gente contar. Mas agradeço super o espaço e o evento está sendo maravilhoso. Eu já poderia ter bastante coisa para colocar em prática de tudo que eu ouvi, de tudo que eu aprendi de vocês. Super obrigado aí pelo espaço. Valeu.